Está começando mais um programa Artesanato Sem Segredos aqui em Ribeirão Preto. Hoje eu vou ensinar para vocês um porta-chaves com chaves antigas, chaves velhas, chaves para reciclagem com vidro líquido. Então, como que eu comecei essa peça? Eu fiz o seguinte: eu pintei a peça com a tinta areia, é uma tinta acrílica. Dei apenas uma demão. Nesse caso, eu nem lixei. Pintei, não passei fundo nem nada. Só uma demão da tinta areia. Depois, eu fiz... Ali tem uma borda que eu pintei com a tinta grão de mostarda. Eu vou fazer aqui pra vocês como que eu fiz. Lá eu fiz com um paninho, né? Molhei um paninho. Deixa eu pôr a tinta aqui. Coloquei o paninho no dedo, molhei ele, eu não usei pincel ali, carreguei a tinta e fiz aquele redondinho, né? Tem que ter um pouquinho mais de... Foi a madeirinha que eu trouxe para mostrar para vocês. Fui pintando. Lá foi mais fácil porque já tá delimitado o lugarzinho ali da moldurinha, mas como eu trouxe para mostrar para vocês nessa plaquinha, então eu vou fazer. Eu vou andar um pouco aqui com a mão, gente, mas vocês tenham paciência aí, porque não dá pro câmera filmar direitinho. Portanto, é vocês verem aí. Eu fico dando trabalho pro Nicolas, né, Nicolas? Essa é uma ideia também para quando você quiser fazer uma moldura numa peça que não tenha moldura. Olha como vai ficando. É só encostar o dedo e vir fazendo o desenho da peça. Vocês podem ver que o pano tá molhado. Foi exatamente do jeito que eu fiz lá. Porque eu queria que ele ficasse assim, um pouco translúcido, né? Que aparecesse o fundo da peça. Não é nada de pintura chapada. De vez em quando dá uma molhadinha, quando você vê que precisa. Ó. Essa técnica aqui do paninho também é muito boa quando você quer fazer uma moldura e que de repente a peça não tenha moldura, né? Como eu falei anteriormente. Então você vai trabalhando com a tinta e vai desenhando aqui uma moldurinha. Olha, fica certinho. Se você quiser fazer mais largo, pode fazer, tá? Aqui, eu vou deixar ela secar um pouquinho e eu vou ensinar pra vocês como que eu pintei a chave. Antes de eu pintar a chave, de pôr cor na chave, o que que eu fiz? Eu passei uma demão de areia nela. Lembra que eu já ensinei para vocês que quando for pintar uma peça, ou de plástico, PET, né, cerâmica, vidro, tem que passar o primer? Nesse caso aqui, eu não passei o primer. Por quê? Porque eu não vou ficar manipulando essa chave, eu vou cobrir ela com vidro líquido. Então, eu não preciso de passar o primer. Eu pulei a demão do primer, então eu fui direto na tinta. Eu passei uma demão de tinta areia primeiro, porque eu passei cores assim, bem vibrantes, e eu queria que ficasse assim, que tivesse um fundo claro para a cor ficar bem vibrante mesmo, porque se eu passo direto nesse metalzinho, ela poderia não ficar da cor que eu quisesse, porque ia interferir essa cor do metal na minha chave. Se você tiver aquelas chaves antigas que abriam portas de quarto, aquelas chave de fazenda, umas chaves de metal que são redondinhas, ela fica linda, você não precisa nem de pintar, você pode colocá-la direto, depois no passo em que eu vou colocar a chave, você segue dali pra lá. Estas chaves, gente, eu não tinha chave em casa, então eu fui num chaveiro e pedi pra ele, e ele tinha um monte lá que ele ia descartar, jogar, e ele acabou me dando. Então, com aquela buchinha que eu uso sempre, eu vou carregar. Você pode usar uma buchinha assim, ó. Eu trouxe a buchinha de cozinha, que a gente usa também. Segura a chave e vai dando batidinhas. Aperta aqui um pouco
para ela já fazer aqui a lateralzinha da chave, tá vendo? Quando você aperta, a espuma entra ali na lateral e acaba cobrindo a lateral da chave também. Você não precisa nem pintar ela depois, ficar pintando do lado, só pintar assim. Eu fiz isso aqui, ó, deixei secar. Depois de seco, ela ficou desse jeito aqui, ó. Ela ficou pintadinha assim. Aí eu dei um tom. Eu vou usar, naquele quadrinho que eu fiz, eu usei as cores que estão ali. Num que eu tenho pronto, que depois eu vou pôr o vidro líquido, eu usei tons assim terrosos. E esse eu vou usar essa linha vintage, ó. O crepúsculo, o quaresmeira e o terra seca. São esses 3 tons de tinta. Olha que lindos. É da linha nova da True Colors. Então vamos lá. Eu vou usar primeiro o crepúsculo. Põe só um pouquinho, não precisa pôr muita tinta. Eu vou usar com essa buchinha para vocês verem que dá para trabalhar com ela. Carrega a buchinha. Vem aqui. Vai dando batidinhas. Viu como é bem facinho? Ó, uma chavinha já tá pintada. Depois tem que deixar ela secar. Agora eu vou usar o quaresmeira. Viu que como a gente passa um tom claro por baixo, a tinta fica com uma cor bem mais perto do que ela é mesmo. Quando você cobre uma peça que tem um fundo escuro, a tendência é a tinta assim escurecer um pouco, mudar de cor. Por isso que eu pus o tom claro aqui. Ó. Pintado. Agora eu vou usar o terra seca. Aí, gente, vocês viajam nas cores, né? Coloca tons mais coloridos ou tons mais de marrom. Dependendo aí do ambiente que você vai enfeitar, vai fazendo de acordo com a cor que você deseja aí. Eu usei tinta acrílica também. Poderia ser PVA? Poderia sim. Nesse caso aqui não faria diferença nenhuma. Deixa eu separar as chavinhas aqui, para elas irem secando no lugar limpinho, para vocês verem. Esses tons tão lindos, né, gente? Olha, ela vai ficar assim. Olha que bonito que ficou. Fácil, né? Simples e fácil de fazer. Aqui na moldura, ela já secou. Olha como foi bem rapidinho. Então eu vou pegar uma lixinha de grano 220. Essa é aquela de espuminha que eu trago sempre. Eu me adaptei bem com ela porque ela não queima a tua mão na hora que você vai lixar a peça. Então, vamos dar uma lixadinha. Aqui no caso dessa plaquinha, depois eu vou até explicar para vocês em detalhes. O vidro líquido eu poderia colocar aqui também. Não precisa de ter uma borda, para que ele não vaze, né, logicamente. Mas é só você dar o ponto. Tem que deixar ele uns 20 minutos bem paradinho, que ele vai endurecendo. Aí com um pincel você pode depositar. Nesse caso aqui, quando ela não tem uma borda, não tem como você colocar uma altura. Mas tem como você dar acabamento com o vidro líquido da mesma forma. Ó, eu lixei. Ela ficou com esse aspecto desgastado. Tá vendo? Toda a bordinha dela ficou desgastada. Você pode desgastar mais ou menos, mas foi essa a intenção que eu
que eu quis que ficasse desgastadinho mesmo. Aí eu usei carimbo. Pode usar um carimbo assim. Naquela ali eu usei um carimbo francês que fala Belo Jardim, né? Então ali é um jardim de chaves, né? É uma invenção da minha cabeça. Aqui eu trouxe essas borboletas que a gente pode bater elas nos tamanhos diminuindo e depois pôr uma chave em cada uma delas, ou um arabesco desse jeito. Acho que eu vou colocar um arabesco. Eu posso bater tanto com tinta quanto com carimbeira. Eu tenho percebido que quando a gente carimba com a carimbeira, o desenho do carimbo sai muito mais perfeito. Então eu tenho preferido usar a carimbeira, mas a gente pode usar a tinta também, tá? Porque a carimbeira não tem de todas as cores. E às vezes, por exemplo, se eu quero colocar um tom de quaresmeira, não tem carimbo com tom de quaresmeira. Então eu vou na tinta mesmo, vai carimbar do mesmo jeito. Ó, eu venho batendo aqui, sempre o carimbo, sempre a carimbeira no carimbo. Vai batendo bem de levinho. Eu vou testar o meu carimbo, se ficou bom a carimbada. Ó, ficou perfeitinha a carimbada. Então, eu posso voltar novamente. Por que que eu faço esse teste? Para calibrar a mão. Às vezes o carimbo tá um pouco sujo e acaba não aparecendo o desenho. Então, eu faço sempre um teste antes. Bato bem de levinho, não precisa ser forte. Venho aqui, posiciono. Faço uma pressão no carimbo. Também não precisa ser forte, mas tem que ter pegada aqui. E tiro. Olha que bonito que fica. Essas técnicas que eu tô fazendo nessa placa é a mesma que eu fiz na minha peça pronta, tá? Agora, eu vou colar a peça. Vou colar as chavinhas. Aqui, se quisesse dar um efeito desgastado, daria para fazer também. Era só lixar a chavinha que ia aparecer o areia de fundo. Ia ficar bem bacana também, mas eu fiz assim com a pintura chapada mesmo. Eu vou usar a multicola branca, que é uma cola que cola muito tipo de superfície. Ela é bem versátil, essa cola. Ela tem um bico dosador, que é ótimo. Inclusive, eu queria falar que a gente costuma ter problema com os bicos da cola, que ele acaba entupindo, né? Essa daqui, já usei um frasco todo e ele continua perfeito. Então, vem aqui, ó, ela tá toda sujinha. Vamos passar a colinha. Pode passar bem. Eu vou colocar aqui. Vou colocar essa no meio. Essa é a Crepúsculo, foi pintada com o tom Crepúsculo. Lá eu fiz um outro desenho na minha peça pronta. E aqui eu tô dando uma outra opção de desenho da chave, tá, gente? Se você tiver aí uma chave de uma casa antiga tua, ou chave da casa da mãe, que ela acabou te dando, é bem legal você guardar, né, como souvenir. Ó, ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou para um intervalinho rapidinho, enquanto a chave seca, depois eu venho ensinar o resto do passo a passo, tá bom? É rapidinho. Voltamos, eu não disse que era rapidinho? Então, ó, eu tenho uma peça aqui já pronta, já coladinha. Por que que eu trouxe essa peça pronta? Porque eu colei a cola, ela tem um tempo de secagem e eu preciso esperar essa peça colar. Quando vocês fizerem em casa, vocês façam do mesmo modo, pessoal. Vocês evitam usar aquela cola de contato, porque ela
como que eu posso te dizer, ela vai, me fugiu a palavra agora, ela vai meio que brigar com, ela vai reagir com o vidro líquido, tá bom? Então você põe a cola, uma outra que seja de cola que demora um tempinho para secar. Eu uso essa da True Colors, que é maravilhosa. Passo, deixo secar, depois que ela estiver seca que você vai passar o vidro líquido. Então eu vou ensinar vocês a usarem o vidro líquido. O vidro líquido da True Colors tem 3 cores. Tem o ouro, que é esse daqui. Como que vem o kit do vidro? Ele vem a resina e o endurecedor. Vem os dois aqui dentro desse kit. A resina e o endurecedor. Esse é o ouro. Tem também o tabaco, que é um tom um pouco mais escuro. Vou até mostrar, abrir para mostrar para vocês. É super interessante esse vidro líquido ter cor, eu acho bem bacana. Ó, esse é o tabaco. Ele é transparente, mas ele tem essa corzinha. Ele tem essa corzinha, né? Ele vai dar um efeito, você vai enxergar o que tem embaixo, mas ele tem essa corzinha. E tem também o incolor, que foi o que eu usei naquela peça lá. Aqui eu vou fazer uma arte e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Vai pegar um copo plástico ou um copo de vidro, não pega nada de metal. Segundo o químico, que é o Eduardo Brescancini, que é o dono da marca True Colors, você tem que dar uma mexida 10 minutos. Eu sou meio desobediente, eu mexo 2 minutinhos, já está perfeito. O que acontece com o vidro líquido? Você não pode bater ele pelo seguinte, eu já ouvi casos não com esta marca, de vidro líquidos que chegou a pegar fogo, estragou o trabalho da pessoa, que era uma encomenda que tinha que entregar, isso há um tempo atrás, ainda no antigo Orkut. A pessoa se queimou mão, queimou parte do rosto, porque ele começou a pegar fogo, soltar fumaça. Isso não vai acontecer com o vidro líquido da True Colors. Depois daquela época, muita gente ficou sabendo e muita gente teve assim um pouco de receio de estar usando o vidro líquido, mas é super tranquilo. Passa bem devagarzinho, vai misturar ele com um palitinho ou de sorvete ou de churrasco, também não coloca nada de metal, e é bem movimento bem devagarzinho. Ele fica assim meio cintilante, você percebe quando olha que eles não estão misturados ainda. Até que horas que você vai mexer? Até a hora que você estiver misturando e você já não tá vendo mais nada, vai estar homogêneo, vai estar tudo de uma cor só, bem transparente. Ele vai criar bolha. Sempre cria uma bolinha, você vai deixar descansar uns minutinhos, essa bolha sobe, ela acaba estourando e aí você coloca ele na peça. Eu hoje vou misturar 2, eu vou misturar o transparente, o incolor, com esse ouro. Não vai nem ficar na cor do ouro e nem transparente, ele vai ficar um tonzinho amareladinho. Então como que eu vou fazer? Vocês nunca esqueçam que dessa marca é 2 medidas da resina para 1 medida do endurecedor. Então, independe. Se você tiver um becker, fica até mais fácil. Você mede lá. Se você for usar uma superfície, esse vidro líquido dá para uma bandeja mais ou menos de 30 por 20, num tamanho de 30 por 20, tá? Se você, que nem aqui no meu caso, no caso da chave, eu vou ter que não vou cobrir só o fundo, eu vou cobrir a superfície da chave também. Então eu preciso de um pouquinho mais. Então eu vou pôr primeiro a resina. Vou medir com a minha tampinha, tá? Então, ó. 2. 3. Não encheu. Como eu vou misturar, então eu vou usar agora o ouro. Vou completar aqui.
5. Aí você tem que colocar, aqui no caso da tampinha tem que colocar par, né? Senão eu não tenho como medir o outro. Se for um becker, dá pra colocar medindo mesmo. Bom, vou colocar 6 tampinhas para 3 do endurecedor, tá? 1, 2, 3. Agora eu vou misturar ela. Deixa eu limpar minha mão, que caiu na mão. Esse vidro estraga esmalte, viu, gente? Vocês põem uma luva se não quiser estragar a unha. Então, vamos lá. Eu vou começar a misturar. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para facilitar pro Nicolas a filmagem. Ó, vamos misturando. Aqui, além de eu misturar a cor, ainda eu vou misturar os dois mesmo, né? Que é o que eu tenho que fazer. Olha que tom bonito que ficou. Eles se misturam entre si. O que eu falei aquela hora da plaquinha, de colocar na plaquinha. Enquanto eu vou misturando, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, essa plaquinha, eu não tenho uma borda dela, que vai impedir que o vidro caia da placa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ele descansando uns 20 minutos para ele ficar no ponto de mel. Aí, no caso da placa, eu posso até jogar ele em cima, só que tem que ser em menor quantidade. E eu tenho que vir puxando com um palitinho até a borda, né? Eu venho puxando aqui, ó, até na bordinha, aí ele não vaza. Mas tem que esperar ele ficar no ponto de mel. Se jogar assim, ele vai vazar tudo. Ó, ele continua ainda meio... Não sei te falar. Ele tá... Você percebe que ele não misturou ainda. Vou continuar aqui. Pra posicionar aqui pra dar pra ver melhor. Ó, já tá quase. Daqui eu tô percebendo que já tá. Se por acaso não der pra vocês verem aí pela TV, ao vivo é muito fácil de você perceber que já misturou. Ó, sem bater, sem pressa. Vai até o fundo, levanta um pouco o palito. Não esqueça, tá, pessoal? Não usa nada de metal aqui. Ó, já deu. Eu não marquei o tempo, mas não deu 10 minutos, né? Então agora ele enche de bolinha, porque eu mexi ele, né? Mas depois essa bolinha vai subir e ela vai estourar e a gente vai colocar aqui. Agora eu vou pintar um chipboard que eu trouxe da Momento Divertido, porque sem uma gracinha na peça não dá pra parar como ela tá, né? Ó, tem esses modelinhos aqui. Eu queria chamar atenção para essas peças. Eu trago sempre elas, mas ainda não tirei um tempo para eu falar delas. São peças que eu posso pôr em caixas redondas, porque ela é feita de um papel roller, um papelão mais grosso. Então a gente pode... Eu até trouxe um vidro que eu coloquei uma delas. Se alguém não viu, procura lá no YouTube que tem eu colocando uma peça dessa num vidro redondo. Ela dobra, né? Então ela fica super fácil de colocar. Você pode pintar com carimbeira, você pode pintar com tinta, com spray. Olha, tem desenhos lindos, tem muito desenho da Momento Divertido. É um produto que ajuda a gente aqui no programa e de excelente qualidade, né, gente? Então eu tenho que falar mesmo. Ó, tem desenhos, assim, cada um mais bonito do que o outro, tá? Então eu trouxe uma moldurinha para colocar aqui. Esse daqui, ó, ele era uma peça redonda.
eu fui usando as partes dela, ó, e sobrou esse pedaço. Olha que lindo que vai ficar aqui, vai dar certinho. Então você não precisa de usar como ele vem, você pode estar mexendo também no desenho dele. Eu vou usar aqui o acrílico, sombra queimada, porque aqui tá tudo em tons assim terrosos, né? Então eu venho com a buchinha, carrego ela e venho batendo. Pode ser batendo e pode ser passando assim, igual já me perguntaram se poderia passar assim. Pode sim. Hoje eu tô mexendo muito com a mão, né, gente? Tô atrapalhando o câmera trabalhar. Ó. Olha como vai ficar. Que bonito. Era uma moldura redonda que eu não poderia usar ela ali se eu tivesse deixado ela redonda. Então eu fui lá e com a tesourinha mesmo, super fácil, cortei a peça. Agora eu vou colar ela aqui. Vou pegar a multicola novamente, ela colou o metal e vai colar também essa pecinha de papel roller. Então não preciso colocar muito, eu coloco mais assim na parte que vai ficar de contato ali na peça, esse pedaço aqui não vai encostar na peça, então eu vou colocando. Esse bico dosador é ótimo, não precisa ter muita cola. Ó, venho aqui, vejo o meio mais ou menos, também não precisa ser nada muito certinho, e colo ela. O certo seria eu pôr um pezinho aqui, né, deixar ela bem quietinha, mas ó, fica um pouquinho branquinho, porque a cola dá uma vazadinha, mas isso depois que seca, não vai aparecer nada, vai ficar transparente. Eu preciso de falar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês forem trabalhar com vidro líquido, vocês têm que impermeabilizar a peça antes. Se você for envernizar, lógico, você já enverniza ela inteirinha, porque não é todo mundo que trabalha com verniz spray. Muita gente, por exemplo, nesse caso aqui da moldurinha, poderia passar só uma cerinha aqui, um verniz acrílico, estaria perfeito, porque não é uma peça que pega muito, então não precisa de selar ela com verniz spray. Mas o que acontece? A carimbeira e a tinta do fundo, elas são diferentes. Quando você joga o vidro líquido em cima, isso pode ser de papel. Eu recebo assim muito e-mail, recados no Facebook mesmo, do pessoal falando assim: minha peça estava linda, eu fui finalizar ela com vidro líquido, estragou toda a minha peça. Porque o que acontece? O vidro líquido, ele é a base assim de solvente. Então quando você joga ele na peça, se tem lá uma flor vermelha e teu fundo é branco, quando ele escorre, ele arranca o vermelho da flor e vai manchar todinha a tua peça branca. Então não tem como você jogar vidro líquido se você não selar a tua peça com verniz spray. Tem que ser o spray. Eu já fiz com verniz acrílico e mesmo assim ele dá uma manchadinha. Então o truque do verniz, de você jogar o vidro líquido é esse, é bater o verniz spray antes de você jogar o vidro líquido. Não esquece também, por exemplo, de repente você vai bater, você gosta só de bater verniz spray, se no caso eu não tivesse falado e você colocasse o vidro líquido, de repente não manchasse porque as cores eram bem parecidas ou o trabalho ia se confundir ali, depois você vai jogar verniz de que jeito? Sendo que você já jogou o verniz spray, o vidro líquido que é muito brilhante, você vai manchar o vidro líquido. Então, dá acabamento na peça para depois jogar o vidro líquido. Eu usei esse aqui, o fosco, porque também independe aqui se é o fosco, se é o brilhante, né? Esse é o fosco da True Colors. Borrifei bem de longe, assim, 30 centímetros, foi bem tranquilo, para selar isso aqui, para hora que eu jogar o vidro líquido, ele não arrastar. Outra dica que eu vou dar também é que acontece demais, eu até vou pedir perdão para uma pessoa na internet, que ela acabou me dizendo, ela me perguntou como ela faria para que ela estragou uma peça com vidro líquido, porque o que acontece? Quando faz bandeja, alguma coisa assim que tem altura, a gente tem medo de cair inseto, poeira, essas coisas, porque ele demora um pouco para secar. Aquela peça minha ficou 12 horas
ela secou, mas ela não tá curada totalmente, ela precisa de 72 horas. Ontem eu coloquei o dedo para ver se ela já estava seca, porque aqui eu teria que deixar ela em pé, eu tive medo dela escorrer, marcou a digital do meu dedo. Aí eu peguei um soprador térmico e passei de longe ali, ela derreteu e ela alisou de novo, ela desapareceu com a marca do meu dedo. Mais uma pessoa no Face me disse que arrancou todo o vidro líquido com o soprador. Vocês tomem cuidado, às vezes você quer aproveitar uma peça. Eu até falei para ela assim, eu não sei o que te falar para você aproveitar essa peça. E ela foi lá com a cara e com a coragem e bateu o soprador, ele derreteu todo e ela arrancou e fez a bandeja novamente. Numa próxima aula, se ela entrar em contato comigo, eu falo aqui quem foi que me falou. Mas eu tirei a marca da digital do dedo com o vidro, com o soprador quente. Se por acaso algum inseto cair, você tira ele lá, esquenta naquele lugar, tira o inseto e bate o soprador de novo. Se não tiver jeito, você dilui mais um tanto e joga por cima, que dá super certo, que isso eu já fiz, tá? Evita colocar pano em cima na hora que estiver secando, porque o pano tem a tendência de abaixar. Aí a pessoa vai lá, o pano tá grudado no vidro líquido também. Coloca num lugar plano, para ele não ficar torto, porque ele corre para um lado fica sem vidro líquido e o outro lado fica transbordando, tá? Isso são cuidados pequenos que quando a gente faz a primeira vez, na segunda, na terceira já fica corriqueiro, rapidinho a gente consegue fazer sem ficar lembrando muito passo, já se torna automático. Então, ó, o meu vidro líquido já saiu toda a bolinha, enquanto eu tava aqui explicando para vocês, ó, tá sem bolha nenhuma. Inclusive, o soprador, quando você coloca ele aqui, se por acaso levantar alguma bolinha, você pode bater o soprador de longe, que ele estoura as bolinhas, tá? Então, agora eu vou jogar, dar uma limpadinha, ver se não tem nada. Vou por aqui mais perto. Eu vou derramando assim, ó. Ele ficou parecendo uma corzinha de um mel mesmo. Eu misturei o vidro líquido ouro com o incolor. Olha que interessante, que cor linda que ficou. Tá vendo, ó? Aí aqui eu vou descendo ele aonde o vidro não foi. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de mostrar. Aqui ainda tem uma bolinha, ó, tá se fechando. Ó, aqui no meio dos buraquinhos da chave ficou umas bolinhas. Vamos ver se dá para pegar. Então eu venho aqui, ó, e estouro essas bolinhas com um palitinho. Palitinho de dente, palitinho de churrasco. Se eu tivesse o soprador, batia de longe, estaria perfeito. Ó, joguei aqui para cobrir elas primeiro, que se por acaso escorrer e não cobrir ela totalmente, elas vão ficar com o brilho do vidro líquido, tá? Ó, aqui no caso, vocês viram que eu passei a peça para lá, para cá, para lá. Se eu não tivesse selado com o verniz spray, esse laranja teria borrado toda essa cor areia minha de fundo. Viu como fica lindo com chave, gente? Isso aqui é chave que eu pedi no chaveiro que ia ser descartada. Ficou bonito, não ficou? Pessoal, infelizmente é o último programa do ano. Nós vamos voltar em fevereiro. Eu espero encontrar você aí. Nesses dias, é certeza que vai reprisar os programas anteriores, esse mais recente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês acessam o meu e-mail, islastania@hotmail.com. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas assim, procurando o endereço dos materiais. Você pode entrar em contato comigo que eu te falo onde eu compro cada um deles, onde você vai achar esses materiais. Se você tiver alguma dúvida da técnica, ou se você quiser alguma ideia de cor, eu tenho feito isso assim, quase que todo dia eu tenho recebido e-mail. Eu quero agradecer esse prestígio de vocês aqui com a TV Câmara. A gente está muito feliz, né, com
com o andar do programa. Eu quero desejar a vocês um Natal de reflexão, né? Que é o Natal onde o menino Jesus nasce, ele é o principal, né, da festa. Que ele traga muitas boas notícias o ano que vem, muita alegria, muita saúde, que é o que a gente precisa. Eu quero mandar um abraço bem carinhoso para todo o pessoal aqui da TV Câmara e um especial para você que está aí. Até o ano que vem, se Deus quiser.